que, junto com os acionistas de Y, celebraram um instrumento de associação dia 29 de janeiro. No documento, e aí você vê também a falta de cuidado e a manipulação também por parte do contribuinte. Então, vem. No documento, X coloca que vai adquirir. Ora, ele estava associando ou ia adquirir? Aí já vem a primeira incoerência do instrumento. Eles acertam o preço e os atos a serem formalizados. Comprovação de titularidade e que no dia 31, às 9 horas, tá, os acionistas de Y fazem a assembleia, X integraliza o capital. E às 14 horas desse mesmo dia, há uma cisão em que X leva a empresa e os sócios de Y levam o dinheiro. Então, realmente, aqui você está vendo que foi uma operação apressada, não é? E aí tem todos os outros critérios. Qual foi o julgamento que o Conselho deu para isso? Considerou simulação, claro, tinha havido uma fiscalização, e ele disse que o conjunto probatório evidencia que os atos formais praticados divergiam da real intenção e caracteriza simulação. Operações estruturadas em sequência, você vê que aquela terminologia ela é recorrente na maioria das decisões. O fato de cada uma das transações isoladamente, do ponto de vista formal, ostentar legalidade, ou seja, os contratos eram lícitos, de acordo com a lei civil, de acordo com a lei comercial, foram realizados, mas eles isoladamente não garantem, quando em conjunto, não garante a legitimidade do conjunto de operações, quando fica comprovado que os atos praticados tinham objetivo diverso daquele que ele era próprio. Prosseguindo ainda, ausência de motivação extratributária, que eu me pergunto se isso pode ser fundamento, uma vez que não existe na lei, mas está colocado, tá? E omissão de ganhos de capital na alienação, a autuação foi alienação de participação, de ganho de capital na alienação de participação societária, considerado simulação, multa qualificada. E aí, o interessante, por que está se usando muito simulação? Por conta da decadência. Porque se simplesmente cobrar o tributo, então, na maioria das vezes, pode ser alcançado pela decadência. E como simulação, ele vai para o 173 como fraude, e aí, nesse caso, se ganha mais um ano para fins de lançamento. Então, é isso que está sendo colocado. Aqui é um outro exemplo de operação às avessas, de incorporação às avessas, glosa de prejuízo. O que acontece? A empresa que tem prejuízo... O normal é o quê? A empresa que tem lucro incorporar que tem prejuízo. A lei vedou esse planejamento. Aí o contribuinte sabia dizer, epa, ao contrário, não é verdade, e começou a fazer. Mas aí vem o seguinte, toda vez que ele usa esse procedimento, significa que realmente ele está fazendo uma simulação, uma atividade ilícita? Não, vai ter que ser visto caso a caso, e o cuidado tem que ser caso a caso. Por exemplo, esse caso especificamente, ela foi aceita porque disse que realmente tinha propósito negocial, motivo extratributário, e eram as empresas operativas que precisavam se juntar. Esse outro caso é aquele famoso que apareceu aí recentemente do STJ, em que o STJ foi lá e disse, incorporação às avessas, nesse caso, foi simulação. Vou passar aqui rapidinho, que a moça já deu o primeiro alerta da acolá. Tá? Então, veja, esse caso aqui especificamente era também uma operação às avessas, só que o STJ, o Conselho já tinha, eu vou dizer o nome que está em todos os jornais, é o caso Josapá, que tinha sido julgado no Conselho contra o contribuinte, e o STJ foi lá e manteve e disse que era simulação. Não podemos tomar como parâmetro essa decisão do STJ, porque ele diz expressamente o quê? Que a regularidade formal da incorporação também é reconhecida pelo TRF, e aí ele diz que eles não puderam rever provas para analisar o caso, claro, porque o STJ não revê provas. Então, ele considerou que, como o tribunal disse que era simulação com base nas provas, ele manteve isso como simulação. Então, essa não é um parâmetro, mas é um alerta. Por quê? Porque significa que os planejamentos no judiciário vão complicar. Esse é aquele outro caso que eu falei para vocês, bem rapidinho, é um caso colgado também em todos os jornais. O Citibank, a empresa dos Estados Unidos, tinha uma empresa no Brasil e uma empresa no Uruguai. Por quê? Porque a vendedora disse que queria vender isso lá no Uruguai. A empresa brasileira, que era a autuada, a KS, né, estava sem recursos, pegou o dinheiro com a empresa, a controladora dela dos Estados Unidos, e a controladora tomou o empréstimo. Então, o Citibank fez o empréstimo para a controladora fez para a autuada fez o empréstimo para a empresa do Uruguai. Só que no contrato ela disse, o dinheiro, ao invés de passar pelo Brasil, vai direto lá para o Uruguai.
A Colinos do Brasil era a Colgate, né, que queria comprar Colinos. Nesse momento, ela só tinha 25% do mercado brasileiro e queria aumentar. Aumentar como? Comprando a outra empresa, que era da Colinos. E comprou. Está comprovado nos autos. E X pagou o empréstimo para a Autuada, como? Com as ações da Colinos. E a Autuada, que era a KS, ela passou de 25% do mercado brasileiro para 75%. Maior propósito negocial do que esse, ninguém sabe, né? Até porque Colgate tira 12 problemas bucais, né? Então, o que é que acontece? Ela ganhou o mercado realmente, houve a operação, houve o empréstimo, foi comprovado, só o que foi que aconteceu? O empréstimo, as despesas do empréstimo foram consideradas indedutíveis na Câmara Superior. Por quê? Eles disseram que era estruturação do negócio no sentido de reduzir tributo, e aí é interessante que a cada julgamento se muda o fundamento. Quando ele não tinha propósito negocial, provou-se o propósito negocial. Agora foi empréstimo. não podia ser empréstimo. Então, a cada momento se muda. Aqui foi o voto vencido lá na Câmara do Conselho de Contribuintes, que ele dizia que o empresário é livre para gerir seus negócios, mas não para gerir os negócios do Estado. Houve operações preocupantes. Operações preocupantes para quem? E o que são essas operações preocupantes? Diz que houve steps transition, tá certo? E na Câmara do Conselho de Contribuintes, na época, né, a empresa ganhou porque foi considerado que realmente houve um empréstimo, tinha proposta negocial e que não tinha previsão legal ainda para o Team Capitalization, que passou a haver a partir de julho, né? Só que quando chegou na Câmara Superior de Recursos Fiscais, veio, a gente estava tratando da operação de empréstimo, aí o fundamento já foi outro. Despesa não necessária caracteriza como desnecessária e, portanto, indedutíveis do lucro real as despesas e variações cambiais relativas a empréstimo efetuado por meio de um contrato de mútuo, em que a mutuante é sócio cotista que detém 99,9% do capital da mutuária e dispõe de recursos para integralizar capital. Nada a ver com o auto de infração que tinha no começo. Então, para vocês acompanharem como é que estão as coisas, tá? Outra desconsideração no STJ, tá? Essa é interessante porque foi desconsiderado, e aí a ministra disse, inexistência de bens de propriedade da executada, desconsideração de personalidade jurídica, ela aplicou o 102, dizendo que mudança de endereço e inexistência de bens não são suficientes para desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica. Tem um outro acordo também que ele diz, criação de duas empresas com o mesmo objeto social, evasão ilegal, considerada constituídas e administradas pelo mesmo sócio, com o mesmo objetivo social, utilizando os mesmos equipamentos. Então, você vê que ele sempre considera a ilicitude quando tem aquelas premissas que a gente colocou lá no início. Aqui eu tenho um exemplo de um planejamento aceito, só que, ultimamente, depois de 2007, 2008, nenhum planejamento mais está sendo aceito. Esses que eu tenho jurisprudência de que foram aceitos, eles são anteriores. E vinha naquela jurisprudência, se o negócio ilícito, embora inusual, se apoia em causas reais, contra ele nada o fisco pode objetar. Basicamente, o que tem que ser observado é que um planejamento em que não haja propósito negocial, em que não haja um tempo adequado, o adequado aí cada um resolve, tá? E que não haja uma coerência na operação, aí realmente está havendo desconsideração mesmo, que não haja lei vedando, não haja proibição, não tenha sido contrariada a lei, tá? Aqui são exemplos de planejamentos aceitos, queridos, realizados, certo? Brechas legais podem ser aceitas? Pode. Uma coisa que eu acho que deve ser bastante colocada é exatamente o seguinte: não será planejamento quando o negócio efetivo realizado não coincidir como ele está formalizado. Bom, então, quando ele coincidir, vai ser aceito? Não. Aí passa-se para as outras questões. Ora, se não coincide o fato real com a formalidade do negócio, aí estaríamos no campo da simulação, da fraude, etc. É um outro campo. Eu estou no campo de que a realidade formal coincide com o fato concreto realizado no mundo, e aí você vai ter que se passar a perguntar outras indagações para saber se isso será ou não um planejamento aceito. E, com certeza, a falta de cuidado vai fazer com que ele não seja aceito. E aí, não acabou o planejamento tributário, professor, discordo inteiramente, data veníssima da Espanha, tá certo? Planejamento não significa sonegação. Pode ser sonegação, mas quando ele passa
adentra artifício, manobras e fraude, simulação, eu adentro o campo do ilícito, do crime que deve ser combatido e saio do campo preventivo do planejamento. Planejamento é quando eu faço uma operação, eu quero me juntar com outra empresa, vou fazer uma cisão. Se daí eu vou maximizar meus resultados, eficiência, reduzir custos administrativos, custos empresariais e se reduz o custo tributário, isso é sim um planejamento. E tem que ser admitido. Mas, atenção, não está sendo admitido pelos órgãos administrativos julgadores e agora os primeiros sinais que nós estamos vendo do judiciário é que também eles vão encontrar certa resistência. E aí só resta uma coisa para a gente, é adotar a lei da selva. E qual será a lei da selva? Veja, 2 amigos foram passear na floresta e em dado momento avistaram um leão faminto, não é o leão da Receita não, tá? Vindo em direção ao acampamento. Então, um deles começou a correr. Deus do céu, corre, 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 corre. O outro parou e foi calçar o tênis. Aí o outro virou e disse, espera aí, você acha que esse par de tênis vai fazer você correr mais que o leão? Ele disse, espera aí, claro que não, eu não preciso correr mais do que o leão, eu preciso correr mais do que você. Bom, gente, planejamento tributário realmente para ser considerado tem que ser um planejamento lícito, dentro da lei. Pode-se usar brecha legal? Pode. O que eu entendo que é imprescindível sempre, não é nem o propósito negocial, é que exista verdadeira coerência entre a realidade do negócio realizado e exatamente a forma como ele se apresenta. Tem que haver uma coerência e exatidão entre os dois, fato e a forma como o negócio é realizado. Por quê? A partir daí, você vai ter o cuidado de realmente formalizar todos os atos, os procedimentos, os passos que vão ser dados, fazer os contratos, tornar efetivos os pagamentos, etc. E, mesmo assim, você ainda vai correr o risco de ser desconsiderado. Então, que dirá aquele outro planejamento que você vai fazer de qualquer jeito, foi feito, e aí, ao longo de anos, os contribuintes realmente abusaram e deixaram de ter esse cuidado e foram aplicando de qualquer jeito várias operações sem que houvesse realmente a concretização, e com isso, hoje, e o que é mais grave, né? Na época o procedimento era aceito, a jurisprudência era tranquila, e hoje houve a reversão da jurisprudência e está sendo aplicada de multa de 150%. O que a gente poderia pensar é o seguinte, será que o 146, a mudança da jurisprudência, de como é interpretado o fato, agora, tudo bem, cobre tributo, mas isso não me daria segurança de pelo menos não ser considerado crime? Bom, mas na realidade não é isso que está acontecendo. Obrigada.